Sou o poeta Marciano Medeiros, do canal MBM Produções. E o canal hoje tem a honra de receber Ricardo de Moura Sobral. É natural de Natal, filho de Joaquim Fernandes Sobral e Maria de Lourdes M. Sobral. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 1983 concluiu o seu curso. Foi vereador em Ceará-Mirim, conselheiro da OAB em 2 gestões e concorreu ao 5º Constitucional. Além disso tudo, desse currículo, é uma indicação do meu amigo jornalista Joaquim Pinheiro. Ele é um exímio conhecedor da história política de Ceará-Mirim e do Rio Grande do Norte. Boa tarde, doutor Ricardo Sobral. Seja bem-vindo ao canal, suas considerações iniciais. Boa tarde, estamos aqui com uma maior satisfação. É a primeira vez que eu sou entrevistado por um poeta, né? Então deve ser uma entrevista muito fecunda, muito cheia de luz, de imagem, né? Os poetas são os sensores do mundo, têm o sentimento do mundo. Então, eu espero que a entrevista seja nessa linha, né? De uma linha poética também. Com toda certeza. Você que vem do Vale Encantado do Ceará-Mirim, que é uma terra feita poesia, vai ser uma satisfação. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que eu li aqui na sua biografia que você nasceu em Natal, mas eu queria saber a sua origem, a sua infância, como foi que decorreu, em que circunstâncias. Conte isso aos telespectadores do canal MBM Produções. Meu pai teve 10 filhos, gerou 10 filhos, 12 casamentos. 4 e 6 com a segunda esposa, que é minha mãe. Todos os filhos nasceram em Ceará-Mirim. Eu vim nascer em Natal porque o meu padrinho, o irmão dele, era médico, foi o Dr. Paulo Sobral, foi quem realizou o primeiro parto na Judá Cico, maternidade Judá Cico. E não era o meu médico, o médico era o Dr. Mussolini China. Ele foi para um congresso, uma viagem com a esposa, e o avião caiu. E só reconheceram pelo anel. Ficaram morreu todo mundo, carbonizado. Então esse meu tio passou a assumir o acompanhamento, né? Como ele trabalhava em Natal na Januário, então foi natural a minha vida, mas só fui nascer. Isso foi em que ano? 57. Nasceu em 57? Dia 10 de fevereiro de 57, agora vai ser 67. Quantos irmãos você tem ao todo? São 9. 9? Você é o quê? Do meio? Eu sou o 4º do segundo casamento. Eu fiz uma pesquisa muito ampla sobre Ceará-Mirim e gostaria de saber como foi a sua formação, a alfabetização, a primeira professora. Muito bem. Minha primeira professora foi minha mãe, né? E minha segunda professora foi uma tia minha, ainda está viva hoje, 98 anos. E também tive uma terceira professora, que foi uma tia, Clotilde Guedes de Macedo, irmã de minha mãe. Ela foi freira, chefe de convento, e depois deixou tudo isso, achando que estava tudo errado, e foi ser adventista de 7º dia. Essa tinha um conhecimento da língua portuguesa, aquela coisa fantástica. Ela falando, você sabia onde é que estavam todos os pontos e vírgulas, todas as vírgulas, todos os pontos. Ela era exímia conhecedora da língua portuguesa. E nunca me mandou ler um livro. Indiretamente, ela comentava sobre o livro e induzia a leitura no início. Depois, já tão habituada, eu impedia os livros. E logo cedo eu tive acesso às enciclopédias, né? A Maravilha do Mundo da Ciência, a Bassa, livros, né? Então, a minha educação começou em casa, na verdade, com minha mãe, professora, e aqui os irmãos dela, professora. No Ceará-Mirim? Ceará-Mirim. Estudei na Escola Barão de Ceará-Mirim, depois fiz o ginásio numa parte no Educandário Madalena Antunes, fundada pelo professor José Tito Júnior, que é o pai do nosso grande oftalmologista, Dr. Ramil Strito. José Tito tem uma grande colaboração à educação de Ceará-Mirim, era funcionário do Correio e fundou esse colégio. Depois eu fiz o ginásio no Instituto Imaculada Conceição, fiz o ginásio entre o Madalena e o
colégio estadual, né? Escola estadual. Aí o segundo lugar já foi Natal. Escola Técnica Federal, curso superior, Universidade Federal. Aí você foi aprovado em que ano para a Federal? Eu estudei na ETFERN, com muitos alunos aqui de Paramirim, e eu comecei lá em 74. E o curso de Direito eu comecei em 79. Aí concluiu em 83. 83. Já era vereador quando concluí. Eu participei da campanha de vereador de municipal. Aliás, aquele tempo foi geral. Era que você votava no voto vinculado, você votava no candidato de um partido e só podia votar no outro se fosse do mesmo partido da coligação. Então, eu fiz a campanha de 82. Eu fui eleito pelo o MDB vereador, então quando eu concluí o curso em 83 já era vereador. Já tinha sido vereador? Não, já era um ano vereador, né? O ano de 83. Aí você foi eleito por qual partido? Na época, MDB. MDB? Que hoje é MDB, voltou a ser, né? Era com a Luiz Valves, a Luiz perdeu no estado, mas ganhou em Seramirim com uma maioria espetacular. E como é que surgiu o advogado militante? A partir de que momento você começou a exercer a advocacia? Na família da minha avó paterna, tem vários advogados antigos, inclusive o fundador da OAB é um tio-avô meu, né? Ele era presidente do Instituto de Advogados e Levi Carneiro, o deputado Levi Carneiro, fundou a OAB em 1930, 32, por aí, e ele foi o candidato natural, era aquela chapa caixão, se elegia os nomes da diretoria, a diretoria se reunia e escolhia o presidente. Ele seria o presidente natural, o Metério Fernandes. Mas entre a eleição e a posse, ele falece. Falece e assumiu como primeiro presidente oficial da OAB, Francisco Ivo Cavalcante. Então já existia, tenho tios que foram professor de direito, foram advogados e tal. E essa opção, essa convicção eu tive desde o ginásio. Quando eu comecei o ginásio, eu digo, eu quero fazer direito. Entendeu? Já foi uma coisa que o menino já escolheu. Uma vocação precoce. Acredito que foi um chamamento antes do tempo, né? E você chegou a fazer júri popular, essas coisas? Muitos. Conheceu o Manuel Medeiros Filho, o Memé? O Manuel Medeiros, tem o Manel, sim. Era promotor. Ele tem até um livro de anedotário forense no Rio Grande figura, eu trabalhei com ele numa eleição em Seramirim. E a gente ficou amigo, era um papo muito agradável. Você falou que teve milhares e milhares de clientes e que sempre foi respeitado. Descreva essa parte ética profissional na sua vida. Veja bem, eu nunca me preocupei em ganhar dinheiro, isso veio naturalmente. Eu nunca saí de casa pensando em ganhar dinheiro, eu sempre saí pensando em ajudar alguém que estava precisando de algum remédio jurídico. E eu nunca fiz um contrato de honorário na minha vida, nunca. 40 anos de profissão esse ano, nunca fiz um contrato. As pessoas simples do povo são muito corretas nos seus pagamentos, nos seus compromissos. Problemas tem, mas eu nunca fiz um contrato, ainda não vou fazer mais também. Até agora tem dado certo. Então você trabalhando como um sacerdócio, trabalhando como uma missão, com ideal de justiça, entendeu? Com honestidade, com princípios éticos, a deontologia da advocacia, né? Então você é reconhecido naturalmente, mas isso não é nem isso é uma obrigação. Isso é uma coisa para ser natural, não é uma coisa para ser exaltada, entendeu? É uma coisa que eu nem me preocupo, porque eu estou com a maior naturalidade possível. Atuação ética, e recomendo que as pessoas não pensem tanto só no dinheiro que vai ganhar. Mas você já teve mais de 30 mil clientes? Ao longo de 40 anos de profissão tive. Mais de 30 mil clientes, sempre uma convivência muito boa e respeitosa com todos. Sempre respeitosa. Nunca tive problema com o cliente, nem com promotor, nem com juiz, nem com colega. Às vezes tem um embate, né? Um embate, mas passou daquela hora,
entendeu? Volta tudo ao normal, não é nada de pessoal naquilo. Brigam as ideias, brigam as teorias, né? Mas as pessoas não precisam brigarem, né? Quando eu estava fazendo um levantamento de dados sobre a sua vida, eu vi você contando um episódio muito interessante com o Luiz da Câmara Cascudo e Rui Barbosa numa livraria, e você falava, parece que da objetividade dos textos para os juízes. Foi. Como foi esse episódio que você contou num dos textos que você publicou? Cascudo fazia medicina, né, na Bahia, e uma viagem ao Rio de Janeiro, numa livraria, ele derrubou lá um estante de livro e foi socorrido por Rui Barbosa, né, que estava na livraria. Aí Rui Barbosa deu um conselho a eles: olha, você vai mudar de medicina para ele, que ele disse que ia mudar para direito. Ele disse: escreva pouco para o juiz ler, texto longo ninguém lê, seja conciso, objetivo. É uma lição de concisão. De concisão. Eu também vi que você recebeu uma homenagem na OAB, que você fez um discurso. Como foi essa homenagem? Foi na gestão do doutor Sérgio Freire. Eles aqui com lá, eles, né, recebiam um diploma. Eu nunca tive uma representação, nunca tive nada, nem um gesto na carreira. Então eles exaltam isso, né? E foi no dia que meu filho mais novo recebeu a carteira de advogado lá numa solenidade e me escolheram como orador da solenidade e tal. Foi basicamente isso. A OAB sempre faz, ela faz isso, as homenagens a profissionais de reputação, né, sem libada, como eles chamam, né? Aí você se afastou da política por causa do direito, ou a política se afastou? Ou você se desencantou com a política? Não, eu fui eleito vereador porque em 76 houve uma campanha para prefeito, eu estava no Exército, não podia nem votar. E botei um boné, né? Botei um boné e fui para uma campanha cívica pedir voto em branco, porque o candidato a prefeito no acordão era o candidato único. E fundamos um partido, né, o MDB, lá no 79, por aí, e disse: bom, a partir de hoje aqui não tem mais candidatura única, nós vamos lançar um criar uma oposição. Então isso foi evoluindo e eu não tinha intenção de ser candidato, me botaram meu nome lá para completar. Não aceito ser candidato para completar, porque a legislação exigia que para cada vaga tivesse 3 candidatos. Aí faltou um, botaram meu nome lá, eu aceitei. Porque o doutor Aloysio queria mesmo que eu fosse candidato a deputado estadual, né? Eu teria os votos da região do Ceará-Mirim e de Mato Grande, porque Antônio Câmara estava saindo. Você se refere a Aloysio Alves? Aloysio Alves. Ele era o candidato dele da região, deputado estadual. Eu não quis. Sim. Eu não tinha estudante, eu estava ainda concluindo o curso. Ele disse: não se preocupe, não, que você vai ter meios para fazer a campanha. Antônio Câmara está saindo para a federal e você vai receber os votos de Ceará-Mirim, você recebe do Mato Grande, eu não aceitei. Então, entre para vereador, eu fui eleito assim. Eu não gastei absolutamente nada. O voto da amizade mesmo. Eu gastei 2 ou 3 pares de tênis. Né, e saliva, como dizia o Guimarães. Não gastei nada na campanha, não gastei absolutamente nada. Eu acho que eu fui o único vereador do Estado eleito sem gastar nada. Estudante, né, tinha um discurso vibrante, tinha um discurso que as pessoas queriam ouvir, entendeu? Um discurso autêntico, né, sincero. Então, nessa época, quem era o prefeito da cidade, quando você foi vereador? O prefeito da cidade, quem se elegeu foi Roberto Varela. Roberto Varela. Se elegeu com a gente. A Luiz perdeu para o governo, né? E Roberto se elegeu prefeito, tirou um mandato de 6 anos, de 83 a 88. Né? Foi uma campanha muito acirrada. Foi, a campanha boa, viu? Eu vi que você gosta muito de escrever em blogs. Você tem algum trabalho publicado, algum livro? Tenho. Que pudesse falar sobre esse trabalho? Tenho artigos publicados em revistas especializadas, entendeu? Tem blogs. Eu tenho um artigo meu agora, O Vaidoso, que saiu em 8 blogs. Em 8 blogs? Tem blog que eu nem conheço nem onde é, essa saiu, entendeu? Jornal, eu já escrevi muito para jornal. Mas chegou a publicar algum livro? Não.
Só virtual. Eu tenho alguns livros, tenho. Eu tenho um livro, eu tenho agora, tá na boneca, como é que se chama, para sair, mas eu não me incomodo com isso, não. É muito mais um esforço dos amigos do que interesse meu publicar. Eu tenho vários textos, vários livros concluídos já. Quando o jornalista Joaquim Pinheiro indicou seu nome para ser entrevistado no canal MBM Produções, ele exaltou o seu lado de conhecedor de figuras marcantes do Rio Grande do Norte. Eu liguei para você, tentei até combinar alguma coisa, você disse, não, eu não quero entrevista combinada, eu quero a vibração do momento. Então, saindo um pouco da sua vida, vamos falar sobre o único potiguar que ocupou a presidência da República, que é o Café Filho. Como é que você descreve essa trajetória de um sindicalista, de um jornalista, aqui de Natal, até chegar à presidência da República? Tem um livro, quem quiser se interessar por esse tema, se aprofundar um pouco, tem muita coisa aí, CPDOC, tem muita coisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional. O próprio Café Filho, João Café Filho, ele escreveu um livro, do Sindicato ao Catete, onde ele narra a trajetória dele, né? Café Filho, ele era um rablo, ele não era formado em Direito, mas um homem muito inteligente, fazia muito júri e tal, começou a vida assim, e foi deputado federal por vários mandatos. Ele com o discurso derrubou 2 vezes, aliás, com 2 discursos, né? Derrubou 2 ministros de governo, entendeu? Era um homem que a imprensa, ele tinha imprensa, era um homem que a imprensa corria para saber as novidades, as declarações dele repercutiam. Café foi uma pessoa de muito prestígio no parlamento, né? Foi indicado por Adhemar de Barros para ser o vice de Getúlio. Getúlio nunca falou com ele na campanha, exceto no cima do palanque aqui em Natal, quando veio. Getúlio não ia com o Café, e Café terminou no dia após a morte do suicídio de Vargas, né, assumindo a presidência, onde passou um ano exercendo o mandato, depois, meses, né, quase um ano, depois ele foi deposto, né? Inventaram a doença para ele e pediram a posse. E ele não teve na presidência, né, ele não teve, não sei se as condições políticas, né, o mesmo desempenho que teve como parlamentar. Mas foi um homem que, quando saiu da presidência da República, foi vender seguro para sobreviver. Saiu pobre, ele era um homem decente. Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, o indicou para ser ministro do Tribunal de Contas do município, né? Hoje chama-se conselheiro, e aposentou-se aí. Aqui em Natal existe o Museu Café Filho, ali por trás da igreja Antiga Matriz, tem o Instituto Histórico, no caminho da Assembleia, na mesma calçada, tem o Instituto Café Filho, com várias coisas dele, de uso pessoais e tal. Quem quiser visitar também vai ver muita coisa lá dele. Café é um homem, é um nome que hoje pertence à história, né? Não existe mais. Foi o primeiro presidente nascido depois da proclamação da República, não é? Eu acho que foi o único presidente que o Rio Grande do Norte deu ao Brasil, né? Porque Henrique Alves assumiu a presidência, mas foi como presidente da Câmara ali, interinamente por dias, né? Para exercer o mandato mesmo, foi Café. Nesse livro de Samuel Weiner, ele fala vários detalhes, e eu também andei lendo alguma reportagem a respeito. Quando ele foi indicado por Adhemar de Barros para ser o vice de Getúlio Vargas, muitos setores da ala conservadora da Igreja Católica tinham aversão, porque catalogavam ele como um homem de tendências esquerdistas. Eu gostaria de saber de você se realmente Café Filho tinha essas tendências esquerdistas que a Igreja Católica da época atribuía a ele. O pai dele, o avô dele, tinha um engenho no Comum, ali perto do Guajiru, perto de Salim, por ali. Ele passava muito a série lá. Então ele era, de origem dele, de uma família conservadora, né? Mas ele, como sindicalista, advogado de sindicato, ele tinha uma visão que na época era uma visão progressista, né? E a igreja, naquela época, as organizações civis,
eram muito conservadores. Então, para ele, para café, já era um homem muito avançado para a época. Se bem que eu não acredito que ele tenha sido marxista. Né? Ele era um homem de centro-esquerda, vamos dizer. Entendeu? Ele não tinha realmente uma penetração nesses setores conservadores. Né? Daí a reação, a indicação da Adhemar de Barros. E a Adhemar de Barros chegou para Getúlio e disse que se romperia com ele, não é? Se não indicasse café. Se não aceitasse o nome que o partido indicou, que era café. Pronto, aí quando Cortês Pereira já estava no final da vida dele, eu sempre fui, como é que eu posso dizer, sempre gostei de procurar pessoas para saber do passado. E eu fui fazer uma visita a Cortês Pereira, faltando 2 anos para a morte, e Cortês Pereira repetiu uma frase que já era atribuída a outras pessoas. Não foi Cortês que disse isso, que Café Filho subiu pelos defeitos e caiu pelas virtudes, porque não fez nada pelo Rio Grande do Norte quando passou na presidência. Você concorda com essa colocação? Realmente, Café, ele não fez nada diferenciado pelo Rio Grande do Norte, né? Isso recebia muitas pressões, né? Ele também tinha o medo de dizer que estava governando para o Estado, não para o país, está entendendo? E Cortês era uma figura humana espetacular, um homem da formação humanística, talvez a maior que tivemos no Estado. Um grande orador, né? Um grande orador, conhecia a escolástica, era um grande tomista, entendeu? Cortês era uma grande figura. Cortês sabia muito mais do que eu sobre café, mas eu acredito que tenha sido isso. Ele não queria participar da vida nacional como um provinciano, entendeu? Que isso é o estadista acima das querelas municipais, entendeu? Você falou da parte de oratória dele. Nesse livro de memórias de Samuel Weiner, Samuel fez um comentário que eu achei injusto, dizendo que Café Filho era um péssimo orador. Se ele tivesse aqui, eu ia dizer uns desaforos a ele. Mas como ele não está, porque ele já morreu, eu queria que você falasse mais uma vez sobre esse aspecto da oratória de Café Filho. Será que Samuel Weiner não ouviu um discurso eloquente dele para dizer uma coisa dessas? Samuel Weiner era belcerabiano. Inclusive, houve no Congresso uma CPI da última hora, porque o estrangeiro não podia ser dono de veículo de comunicação no Brasil, e ele recebeu, inclusive, financiamento da Caixa Econômica. Esse camarada ele foi fazer, ele trabalhava com Chateau, e foi num avião de Chateau, acredito que foi, até o nome do avião me lembro, para cobrir a crise do trigo no Rio Grande do Sul. Aí perguntou ao piloto, onde é que estamos? Estamos sobrevoando a fazenda do presidente Vargas. Disse, desça. O piloto não tem autorização, estou mandando. Quando ele desceu, chegou lá, ele fez a entrevista com Vargas, que essa entrevista é tida como a volta de Vargas, o estupim, o start inicial, né, do caminho da volta para o catete de Vargas. Então, para você ver a ligação dele com o Vargas, ficou muito forte. Aí ele certamente tentou desmerecer o orador Café Filho. E Samuel Weiner era getulista, né? Getulista ao extremo. Então, ele, se Weiner tivesse visto Café voando com os anjos, dizia que estava com o cão, lá, com o demônio. Disse que ele era um péssimo orador. Não é absurdo isso, né? Pelo contrário, ele era um bom orador, entendeu? Orador preciso, aquele orador que não perde palavra, tá entendendo? Aquele orador objetivo, direto, uma linguagem que o povo gosta de ouvir, entendeu? E você acha que Café Filho... Bom português, falava um bom português. Com certeza. Um bom português. Você acha que o Café Filho é pouco lembrado, está esquecido? Tem alguma homenagem a ele aqui no Rio Grande do Norte? Eu participei de uma sessão da Academia Brasileira de Letras, Conselho de Cultura, em homenagem a Café Filho. E nessa sessão foi boa porque eu vi vários depoimentos. Eu vi depoimento de Alvamar Furtado, que foi preso como estudante quando o Café ele foi chefe de polícia aqui do governo de Mário Câmara. Foi um governo muito tumultuado, muito truculento, entendeu? Nesse governo de Mário Câmara,
Ele foi o chefe de polícia. Daqui caiu o Mário Câmara, o governo caiu, ele teve que se homiziar em Limoeiro, trabalhou a bordo de Pernambuco, por lá e tal. Depois voltou, né? Então o Café era uma figura que era muito dinâmica, era muito movimentado, entendeu? O Ceará-Mirim é uma terra belíssima. Agora nós vamos sair um pouco de café. Só para fechar Café, Café ele era muito amigo de Luiz Lopes Varela, que é o pai de Roberto Varela, é neto do Barão do Ceará-Mirim, entendeu? O Luiz Lopes, é dono da usina. É o senador. Senador Luiz Lopes Varela. Foi senador, influência de Café. Foi? Café era um homem que tinha um partido, né? Ele era um líder e chefe político, entendeu? Então era um homem que tinha amizade com o usineiro. Não era um marxista. Tá certo. Outra coisa importante, você está, como é que eu posso dizer, ligado aqui, porque eu já ia falar da beleza de Ceará-Mirim, eu tive que pesquisar sobre Ceará-Mirim, já percebi que a TV Globo está perdendo um cenário fantástico, que dava para fazer uma novela 200 vezes melhor do que Renascer pela paisagem. E tem uma figura que foi ligado a Café, que você acabou de mencionar, que é o Roberto Varela, que era tido como o fidalgo. Então agora eu quero um depoimento seu sobre a figura de Roberto Varela. Roberto Varela, ele em 54, ele era prefeito de Ceará-Mirim, se elegeu em 52, numa campanha contra o Baldo Bezerra de Mello, que foi interventor do Estado. Era dono da usina Santa Teresa e Roberto da São Francisco. E Roberto foi ser chefe de gabinete de Café Filho, no Palácio do Catete. Entendeu? Depois ele foi designado para servir como adido no embaixada, não era na embaixada, era no escritório comercial do Brasil, no Canadá. Você vê a ligação de Café com o Ceará-Mirim, com os Varela, entendeu? Roberto foi prefeito de 53 a 56, teve um período que ele saiu para trabalhar no Palácio do Catete, foi deputado, depois se elegeu prefeito em 82 e depois em 96. Ele foi deputado estadual 3 vezes e prefeito acho que foi 1 ou 2 vezes. E prefeito foi 3. Foi 3 vezes prefeito. Inclusive Roberto já subiu o governo do Estado também por dias. A Luiz viajou. Interinamente. Interinamente, como presidente da Assembleia, o vice-governador de Aloysio, eu acho que era, não sei se era Tudorico, não sei que o vice-governador não, era o vice-governador viajou e Roberto, como meu secretário da Assembleia, assumiu. O presidente viajou, então ele assumiu, passou aí uma ou 2 semanas no governo. E parece que ele era tipo um predestinado, digamos assim, porque com 21 anos ele chegou à prefeitura de Ceará-Mirim a primeira vez? Não, Roberto é de 28, ele assumiu em 52, 53, com 25 anos, né? 25 anos. Mas para um filho de usineiro que mandava na economia, isso não é um efeito muito grande, não. E chamava ele de fidalgo, diz que ele era um homem muito refinado, tipo um lorde de Ceará-Mirim. Define esse aspecto da personalidade dele. Há uma áurea no Estado sobre essa questão do Ceará-Mirim, a questão da aristocracia. Nós não tivemos aristocracia, coisa nenhuma. Aliás, no Nordeste, a nossa aristocracia é a aristocracia cabocla. O que houve em Ceará-Mirim foi o seguinte: durante 200 anos, o centro econômico do Rio Grande do Norte foi o Engenho Cunhaú, aqui com a Guaratama, nos Albuquerque, Maranhão. Lá chegou-se a ter a extensão do engenho de 35 mil hectares de terra, entrando para o sertão, criação de gado. E ali foi o centro econômico do Rio Grande do Norte. Porque a cana vem de Pernambuco, vem de lá para cá, do sul para cá. Quando chega em Ceará-Mirim, que foi o último município a chegar a cana-de-açúcar, quando chegou em Ceará-Mirim, 10 anos após chegar em Ceará-Mirim, a Ceará-Mirim representava 60% das exportações de açúcar do Estado para a Europa. A derrocada de Cunhaú, aí floresce São José de Bipibu, Goianinha, Aguaretama, Lisa Floresta, Ceará-Mirim. Então, Ceará-Mirim passou a ter mais engenho, mais produção do que o restante do Estado.
Então, isso foi o século XIX. Né? Esse povo ganhou dinheiro, né? Porque a terra era muito vocacionada para isso. Aí criou essa área aristocrática. Aí essas pessoas mandavam os filhos estudar da Europa. A Ema, lá do engenho, a anglicana, casou com o Marcelo Barroca, a Severina, a Raimunda, a retirante que foi estudar na Europa com o Cid Samuel Bochai, que foi conhecido aqui no Sul como o inglês da Estrada de Ferro, que fez a Estrada de Ferro Natal a Nova Cruz. Né? Então, as pessoas voltavam com um corte de cabelo diferente, com uma forma de se vestir diferente, com algumas palavras em língua estrangeira, o corte de cabelo, o chapéu, das mulheres usavam um chapéu, a roupa, a alimentação era diferente da turma que tinha ficado aqui. Então criou-se esse negócio de aristocracia, mas nós não temos aristocracia. O barão Manuel Varela do Nascimento, que é o primeiro barão do Estado, nós tivemos 4, né? O Manuel Varela de Saramirim, tivemos o do Bipibu, Miguel Ribeiro Dantas, tivemos depois o barão de Serra Branca, Felipe Neto de Carvalho e Silva, e o último, que foi o único letrado, o resto é agricultor, dono de engenho. Esse foi ministro do Supremo Tribunal, Luiz Gonzaga de Brito Guerra, foi o barão do Açu. Mas esse já assumiu nos extentores já da monarquia, já encerrando o ciclo monárquico, né? Então, essa aura de aristocracia não existe. Até pela ignorância do povo, pouca gente com pouca instrução na época e tal. Então as pessoas viviam de uma forma diferente, porque ninguém queria voltar para aquilo ali. Aquilo ali, as pessoas seguiam outras profissões, porque aquilo ali era uma vida muito sacrificada. Havia enchentes, inundava tudo. Aquela barragem de Poço Branco, ela foi feita para conter as águas, ela não é a barragem de armazenamento, é de contenção. Ela contém a água e solta durante o ano para evitar as enchentes. Agora, essa fertilidade do Vale do Saramirim, que gerou essa riqueza, que gerou essa cultura, né? Saramirim foi o celeiro cultural do Estado. Nasceu lá em Saramirim Rodolfo Garcia, que foi o primeiro norte-rio-grandense a chegar à Academia Brasileira de Letras. Era um monstro. Nasceu em 1874, morreu em 1849 por aí. Foi amigo de Capistrano de Abreu? As anotações dele no livro Levenhage são melhores do que o próprio livro. Era historiador também. Historiador. Rapaz, também teve muita gente ilustre. Então, veja bem, por que se formou essa riqueza? Aquele Heródoto, aquele historiador, diz que o Egito é uma dávida do Nilo, do rio Nilo. O Saramirim é uma dávida do rio Saramirim. Você indo para Mossoró, eu conto muito isso. Você chega no restaurante da Nordeste, olha assim para a esquerda, está lá a Serra do Feiticeiro. Ali está a nascente do rio Saramirim. Então você imagine a água vindo trazendo minerais, né? O processo de lixiviação, a lavagem das rochas, das pedras. Aí pega a decomposição de matéria orgânica no rio durante milênios. Criou uma tufa, um massapê, um vale, que é extremamente propício para cana na época. Entendeu? Aí por isso os verdes canaviais. Os verdes canaviais. Então o Jequitinhonha chegou a ter 80 engenhos. Agora o primeiro engenho de Saramirim é de 1842, é o engenho Carnaubal, né? 240 anos depois de Cunhaú, que é uma Seimaria de 1604. A origem desse nome Ceará-Mirim, você sabe? Vem do Tupi-Guarani, Ceará, com S, Ceará-Mirim, Ceará-Mirim, a portuguesando, né? Pequeno rio, pequena... Você falando desses intelectuais brilhantes, tem um aqui que eu anotei, que a gente vai comentar um pouco. Você falou em poesia, e esse intelectual era um poeta, que era Nilo Pereira. Certa vez eu cheguei a ouvir uma fita cassete ainda, ele terminando um discurso no Engenho Guaporé, dizendo que Ceará-Mirim era uma página do Gênesis na manhã lírica da criação. O que é que você tem para falar dessa figura? Tem um livro que eu gosto muito. Nilo Pereira. Nilo Pereira é de 1909, é um homem do século XX, né? Ele saiu de Saramirim, foi estudar em Recife. Na Faculdade de Direito também. De Direito, e radicou-se por lá, foi deputado, professor da Faculdade de Direito, advogado, e durante 60 anos escreveu uma coluna no Jornal do Comércio. Nessa coluna ele falava muito de Saramirim. A base da educação de Nilo Pereira e Edgar Barbosa,
que também é de Ceará-Mirim, que foi o maior ensaísta do Estado. Ele escreveu editoriais do Diário de Natal, que ainda hoje são falados, entendeu? Era um estilo espetacular de redação, Edgar Barbosa. Era amigo da turma de Nilo. E João Wilson Melo, que morreu agora com 99 anos, filho do ex-prefeito de Ceará-Mirim, Mirabô da Cunha Melo, que é pai desse Hernani, foi do Banco Nordeste, Hernani Melo. Ele ganhou o prêmio Machado de Assis. Achou. Esse Nilo Pereira Sim. Foi uma sobrevivência. Ele e o Edgar, e o João Wilson também. A base da educação dele foi a Adélia Sobral de Oliveira, poetisa Adélia Sobral de Oliveira, que tinha um externato, Ângelo Varela, que educou essa geração inteira. Entendeu? Teve grandes professoras, sinceramente, teve jornais circulados de mão em mão, como Dolores Cavalcante, ela escrevia com ela esse jornal. Entendeu? Ele fez a biografia do Dr. José Augusto também, um democrata, não é? Um livro preto que até hoje a gente encontra nos sebos. O livro que eu gosto mais dele é A Rosa Verde. É uma ficção? É um romance. É muito romance? bonito, mas fala sobre Ceará-Mirim. Ele frequentava Ceará-Mirim quando ele se ausentou para Recife? Não assim, assiduamente, né? Como o doutor Inácio Cavalcante, que vinha todo fim de semana para a fazenda lá. Mas ele vinha para a solenidade, entendeu? Ele foi da Academia de Letras aqui, do Instituto Histórico. E esse Engenho Guaporé? Eu vi um discurso dele numa reinauguração do Engenho Guaporé. Existe até hoje? Eu fui para essa inauguração. Até o governador Tarcísio Maia estava lá. A casa está lá, a parte da alvenaria. Agora, há uns 2 anos para cá, foi tornado um museu, o Museu Nilo Pereira. Só que a Fundação Zé Augusto não tomou conta e o acervo levaram não sei para onde, roubaram peça, ninguém sabe onde é que está. E agora, à noite lá, chegou o caminhão, encostou, há 2 anos para cá, levaram toda a madeirama toda a madeira da cobertura, que era madeira de lei, era madeira telha, tudo. Só está praticamente destruído. Só está as paredes, as colunas, entendeu? Mas é intacto ainda. Agora não é um prédio muito antigo, não. É um prédio esse prédio aí, a última grande festa desse prédio foi em 1917. Foi até um tio meu que casou com Dalila, a irmã de Nilo Pereira. Esse meu tio, ele foi Francisco Sobral, não é conhecido aqui no Rio Grande do Norte, mas é um grande intelectual mineiro, mas é daqui. Ele é professor catedrático de Direito Constitucional da Faculdade de Juiz de Fora. E Juvenal Antunes Pereira, quem foi essa figura? Rapaz, Juvenal, o procurador federal aposentado, professor Armando Holanda, reuniu agora um acervo grande, um livro sobre Juvenal Antunes. As poesias dele, muita coisa dele, tudo sobre ele. Eu nunca vi, são 700 páginas. É um documentário muito interessante. E o Juvenal foi um sujeito extremamente irreverente. Era poeta também? Hein? Era poeta também? Poeta. É muito famoso o poema dele, Elogio à Preguiça, né? Bendita sejas tu, a preguiça amada, que não permite que eu me ocupe nada. É belíssimo esse poema dele. É um sucesso dele. Hein? É um sucesso esse do Juvenal. O Juvenal morreu solteiro. Morreu solteiro? Teve um grande amor na vida dele, foi uma figura casada, né? Que ele fala muito nela, fez muitos poemas para ela. No livro tem tudo isso aí. E Madalena Antunes Pereira, qual é a ligação dela com o Juvenal? Irmã dele? Irmã. Também é uma intelectual reconhecida. Madalena tem um livro, Memória de uma Oiteiro, Memória de uma Ciamoça, que ela narra a vida dela, são 4 irmãos. Madalena, Etelvina, que foi casada com um juiz, que foi 30 anos de juiz em Nova Cruz, Sequeira Lemos, o Juvenal, e tem um outro que eu sempre esqueço o nome dele, mas logo que seguida vem. Foi general médico do Exército, foi carreira militar, era médico e tal, não lembro já o nome dele. Então, nesse livro Oiteiro, ela fala sobre a infância dela. É um livro memorialístico, entendeu? Acho que inaugurou o nosso memorialismo regional, esse livro. Da Madalena Antunes Pereira. É belíssimo, eu li umas 10 vezes esse livro. Já que falamos bastante do Ceará-Mirim, também tem uma figura política de nível estadual
que é um padre que se tornou governador, Monsenhor Valfredo Dantas Gurgel. Eu queria que você falasse como é que um padre se envolveu em política a partir de 1946, quando ele se tornou deputado constituinte. A igreja permitia, teve que ter uma licença. Como foi que surgiu o político Valfredo Dantas Gurgel? A gente tem que ver o nível cultural da época que esse povo viveu. Se hoje o contingente de analfabeto é grande, naquela época era muito maior. Então os padres eram pessoas politizadas, pessoas que estudavam filosofia, estudavam latim, estudavam direito, história, né? Além, direito canônico, além de estudar os dogmas da religião. Né? E Monsenhor foi um menino muito inteligente, inteligentíssimo, filho de uma família numerosa, de recursos limitados, que se formou em Roma. Entendeu? As pessoas, os amigos, fizeram enxoval e mantiveram ele em Roma. Ele veio para cá, né, e foi professor em Caicó de muitas gerações. O apelido de Orlando Caboré foi aluno dele, foi botado por ele, né? O grande Caboré. Monsenhor logo recebeu o chamado da política. Sentiu o palpitar da política e ingressou na política. Era muito normal. A Revolução de 1817, a Revolução de Pernambucano de 1817, que é conhecida como a Revolução dos Padres, exato, foi baseada, embora ela tenha morrido, num padre chamado Manuel Arruda Câmara. Esse cara foi um gênio, esse Manuel. Ele formou-se aqui como padre no Brasil, foi para Portugal, doutorou-se em filosofia, e ainda achou pouco, foi para França, em Montpellier, e lá formou-se em medicina, e foi um grande naturalista. Ele catalogou os minérios daqui para o Piauí, em nome de jumento, fruto. Aquele imbu redondo, o verde, que chama Imbu do Sertão, expõe a tuberosa Arruda Câmara, uma homenagem a ele, o nome científico. Né? A Revolução de 1817 foi com base no ideário de Manuel Arruda, entendeu? Já tinha sido a revolta dos Suassunas anteriormente, 10 anos antes, 8 anos antes. Né? Esse cara trouxe para o Brasil a primeira loja maçônica, Itambé, entre Paraíba e Pernambuco, o Aerópago de Itambé. Agora não foi a primeira loja maçônica porque ela obedecia ao Oriente lá de Montpellier, certo? Então é por isso que aquela loja lá da Barra, lá da Bahia, ali, é tida como a primeira loja brasileira, entendeu? Então não é novidade a influência dos padres. Pessoas cultas, isso também serviu para inocular o pensamento de entrar na política em Valfredo Gurgel. Sim, também viu o sofrimento do povo, né? Era uma forma de mudar aquilo, as pessoas, a pobreza, o analfabetismo, entendeu? Aí ele entrou como deputado constituinte em 46. Ele foi senador, foi deputado em 46 com Aloysio, né? Foi vice-governador e governador. Aí o Rio Grande do Norte estava dividido, Dinarte, Aloysio, Dinarte. É verdade que o nome de Monsenhor Valfredo pacificou a política no Estado, de certo modo? Olha, Monsenhor, pelo temperamento, pela formação, pela vocação dele, ele atenuou muito o radicalismo. Ele foi pós o período mais radical da política do Rio Grande do Norte, que foi o período de Aloysio, né? Aloysio foi uma campanha, uma batalha sem quartel contra o candidato do governo, João Marinho. Então, e do governo, Aloysio, muito novo, foi um pouco assoldado de algumas coisas, embora tenha sido tido como o maior governador da história do Rio Grande do Norte. Ele transformou o Rio Grande do Norte, que era uma fazenda cheia de puteira, transformou a administração, criando COSED, criando essas empresas todas do Estado, modernizando a administração pública. Embora, com tudo isso, a transformação que ele gerou no Estado, ele foi um governador, um político radical. Aloysio, você não ficava indiferente diante dele. Ou você amava ou detestava, entendeu? Então, o Monsenhor pegou o Estado das mãos de um político radical e ele tentou pacificar a política do Rio Grande do Norte. E saiu do governo pobre também, entendeu? Os funcionários do gabinete se reuniram e compraram um Fusca para ele. Que coisa interessante. Era uma mentalidade diferente de hoje em dia. E essa homenagem de ter o hospital com o nome dele, como é que surgiu? Você tem algum registro? Quem foi que botou o hospital com o nome dele?
Eu não recordo agora aqui. Eu já vi isso aí, mas não recordo agora. Mas foi uma justa homenagem. Mas foi um grande político, um grande sacerdote. Um grande sacerdote. E para a gente já... Grande educador. Um grande educador também. Educador. Eu tive até a oportunidade de ouvir um discurso dele que está no YouTube, de Valfredo Gurgel. Eu vou contar uma passagem aqui de Monsenhor. Diga. Que eu já contei no programa de Felipe Cortez. Eu já contei publicamente e vou contar de novo. Né? Pronto. Monsenhor, ele vinha de Caicó para Natal e se hospedava numa pensão, numa estalagem, né, no caminho. Dividia. Sim. A estrada era horrível, cheia de buraco, num jipe, sacolejando, né? Então ele dividia para dormir lá. E quando foi uma certa vez que ele vinha, o motorista adoeceu. E ele pegaram o motorista de improviso e ele veio. O motorista, desavisado, armou a rede dele, onde a dona da pensão armava dela. Aí o Monsenhor jantou, acendeu o charuto dele e tal, lá apagaram os candeeiros. Aí o Monsenhor veio para a rede, né? Aí abriu assim a rede, disse fulana, o nome dela era me lembro. Aí ele disse, não era, o nome dela era, rapaz, fulano de tal. Aí ele disse, aí o motorista deu um pulo e disse, Solidariedade, não, era um nomezinho assim, tipo como fosse sorte. Não? Aí ele disse, sorte eu estar acordado uma hora dessa. Aí Manuel de Brito, que está vivo aí, sabe de tudo do Rio Grande do Norte, grande figura, Machadinho, falecido, jornalista, eu disse, Brito velho, você é do ramo? Ele disse, não procurava, mas não era soberbo. Esse foi o Monsenhor Valfredo. O lado humano de Monsenhor Valfredo. Tem que contar, né? Com toda certeza. Aí a gente, para concluir essa parte de políticos, também tem uma figura que talvez tenha sido o último grande nome da safra de tribunos e de oradores. E eu pesquisei também a vida dele, descobri que ele nasceu em Campo Grande, uma cidade do sertão do Rio Grande do Norte, o Geraldo Melo. Como é que ele, tendo nascido em Campo Grande, se vinculou a Ceará-Mirim? Muito bem. Geraldo é um sujeito muito inteligente, muito articulado, muito falante, bom expositor. Né? Geraldo, na verdade, ele não nasceu em Campo Grande. Não? Ele nasceu em Natal, já nasceu em Natal. Sim. A família dele é de Campo Grande, os Melo de Campo Grande. Que não é Ferreira. Quem iniciou a família Melo de Campo Grande, na verdade, não foi Ferreira de Melo, foi Vieira de Melo. Quer dizer que essa informação... O primeiro velhíssimo Vieira de Melo, que vem dos Açores, Ilha da Madeira, Luiz Fernando, primo de Melo, primo de Geraldo, lançou agora um livro, agora que eu digo já tem um tempo, os Melo de Campo Grande. Ele explica isso aí. Cama Cascuda, parente deles. Deu muita gente em luz. Mas ele não nasceu lá. Nasceu em Natal. Sim. E Geraldo fez a campanha de Aloysio, participou da campanha de Aloysio e tal, e foi... E Aloysio criou aqui o CDE, Conselho de Desenvolvimento Econômico, que depois extinguiu e criou, com a mesma sigla, Conselho de Empregado Doméstico. Aloysio era danado. E Geraldo participou de uma greve contra o governo de Aloysio, tendo participado do governo. Aldiló Ribeiro Coutinho era o presidente da COSEL, e essa greve tinha alguma coisa a ver com a COSEL. E Geraldo sai daqui e vai para Recife, com o sócio, fundou a empresa, e também ele era técnico da Sudene, dava parecer em projeto da Sudene. E na fusão das duas usinas, Ilhabela de Odilon com a São Francisco de Alberto Varela, ele foi contratado para fazer a fusão, a reunião das duas empresas. E foi a partir daí, né, que surgiu o usineiro Geraldo Melo.
Daí que ele não dizia que era usineiro, ele era empresário. Sim. Porque ele não tinha nada de usineiro. A figura do usineiro é outra figura. Sim. Entendeu? E a Dinarte Mariz, inclusive, lá no começo, na Quitandinha, no Alecrim, aí ele já viu o homem achar um pente na rua, um espelho, um lenço, agora uma usina. Então a Dinarte Mariz dizia que Geraldo tinha achado uma usina. Né? Mas isso é uma coisa polêmica, é a vida particular, privada, empresarial, que eu não quero entrar muito nisso, não, embora eu tenha algumas informações. Aí ele foi vice-governador também, Geraldo? Aí naquele acordão de 78, sim, de Aloysio para apoiar Jessé Freire para senador e abreviar os 10 anos da cassação dele, teve o famoso comício lá de Odilon, ali no Grande Ponto. Todo mundo pensou que ia sair preso, dizendo que Aloysio estava numa rede dando cafuné em Tarcísio, estavam se balançando na mesma rede. Então, é a imagem que ele criou, né? Odilon não era nada. E Geraldo já estava ali indicado como vice-governador de Lavoisier Maia. Pelo acordo com Aloysio. Aloysio que indicou Geraldo para ser o vice No final, Geraldo rompe com os Maias, que impuseram o nome de Zé Agripino, que era engenheiro no Piauí, no Maranhão, para lá, voltava por lá e foi nomeado prefeito de Natal. E foi preparado para suceder o Tarcísio. Né? Lavoisier Maia era o governador, Geraldo vice, e tinha vários nomes para ser candidato a governador. Aí impuseram o nome de Zé Agripino. E Geraldo rompeu, que ele disse que renunciaria ao cargo de vice-governador se Aloysio perdesse. Aloysio perdeu, ele renunciou. Aí ele criou o Instituto Vale da Barca, trouxe a universidade, os professores, a inteligência do Rio Grande do Norte, para elaborar projetos de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, estudos, né? Estudos políticos, o Instituto Vale da Barca. Também participei da fundação. E Geraldo começou ali com uma derrota de 107 mil votos de Aloysio. Ele começou a construir o MDB que estava estraçalhado. Então, Geraldo, foi feita uma pesquisa que dava a ele 5%, 3%, e João Faustino tinha 64%. Ele chegou e disse, bom, eu não vou discordar da pesquisa, mas quero dizer que em outubro eu estou na frente. Aí começou a trabalhar uma campanha e ganhou a eleição. Tem a história de um tamborete, dizia que era um tamborete. Ele era uma chatura pouco pequena, então ele botava um tamborete para ser visto. Agora, naquela época, o Brasil tinha 23 estados só, porque os territórios não tinham sido aí transformados lá para o norte, não tinha sido transformado em estado. Unidade federativa. E o MDB, em pleno plano cruzado, fez 22 dos 23 governadores, inclusive o daqui, que foi ele. O PMDB só não fez o de Sergipe, que era João Alves do PDS, mas era apoiado pelo PMDB lá, foi quase como um candidato único, entendeu? Então o PMDB fez todos os governadores, e Geraldo ganhou de João Faustino por 14 mil votos, de maioria. E foi uma época que ele se notabilizou como um orador de massas extraordinário, não é? Aqui no Rio Grande do Norte. Existe essa... Eu convivi com ele perto e tal, ele tinha uma grande capacidade de vocalizar, de raciocínio, né? Tem uma boa respiração. Para você ser um orador tem que ter uma respiração contida, tem que ter... Entendeu? Tem uma série de macetes. Ele realmente fazia o discurso com início, meio e fim, com a peroração, ao estilo Billy Graham, né? Estilo Billy Graham antigo. A moda antiga. A moda antiga, mas era um orador eficiente. Embora, né, eu tenho que dar a voz também ao outro lado, tinha muita gente que achava ele muito autoritário, muito incisivo no discurso dele e tal, entendeu? Mas do ponto de vista da oratória, ele foi Chegou a senador também? Senador. Ele tirou até o último ano do governo. O vice-governador dele era Garibaldo Alves Pai. Ele ficou até o último dia, não deu os 9 meses ao vice. E quando foi em 90 ele saiu em 82, 87. Em 94 ele se elegeu senador. Né? O senador tirou em 2002. Aí depois ele teve outras candidaturas, mas não logrou isso, né?
ao Senado. E faleceu aos 86 anos de idade. 85. 85? Ele era de 35, morreu ano passado, né? Não, morreu faz uns 2 anos, né? Em 22, né? Ele mais de 80 anos. Era um cara agradável na conversa. Se ele chegasse aqui, ninguém falava nada, era só ele. Só ele. Dominava. Tem mais algum detalhe sobre Geraldo que você quer enfatizar? Ele chegou lá, assumiu a usina em 72, né, como empresário. Em 76 ele participou da primeira campanha de Edgar Varela, a campanha de candidatura única que eu falei no início. E depois ele influenciou a candidatura de Roberto, ele apoiou Roberto, porque o voto era vinculado. Roberto era do PMDB, de Aloysio, ele teve que apoiar. Apoiando a Aloysio, tinha que apoiar o prefeito, apoiou. Eram inimigos pessoais, né, rivais na disputa pela usina. E depois ele elegeu uma irmã em 92 e também elegeu a própria mulher em 2 mandatos. Edinólia foi prefeito Foi prefeito em 2 mandatos. Então foi um cara que ninguém pode negar que marcou a vida pública de Ceramirim, né? Pela inteligência dele, né? Eu esperava que a saída fosse uma coisa mais brilhante, mas foi melancólica, a usina hoje está parada, uma briga com o atual próprio, o sucessor dele, né? Houve intervenção, foi um negócio meio... E hoje a economia sofre muito por causa dessa briga, entendeu? A economia da região, você tem o cara que para atacar no Ceramirim, ele tem que botar a cara para moer em Estivas, em Areis, ou em uma parte ali em Pureza, a Ipioca, mas é limitado, tem que ser em outras usinas. Então essa que eu podia resumir a passagem dele, né? Foi um homem que teve uma influência grande na cidade, né? Elegeu tantos prefeitos. Orione Barreto foi eleito também em 88, faleceu com 1 ano de mandato, assumiu Jorge Câmara. E só isso, no final eu esperava que tivesse fosse mais brilhante, mas foi meio melancólico o final da vida empresarial dele. Com certeza. Para a gente concluir, é isso aí, minha gente. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Ricardo Sobral, advogado, militante, conhecedor da história. Entre no canal, faça sua inscrição. O canal MBM Produções está resgatando a história do Rio Grande do Norte também. E para a gente já ir na fase de conclusão e sair desse lado de política, eu queria que você dissesse quais são os seus grandes referenciais do direito, na magistratura, quem lhe inspira, as suas grandes referências na magistratura. Se eu citar um nome local, nós vamos criar assim, uma certa ciumeira, né? Mas eu diria que o Dr. Evandro Lins de Silva foi, ao mesmo tempo, um paradigma, um dos ícones, tanto da advocacia como da magistratura. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que até foi um dos que foram aposentados pelo AI-5. Ele foi um homem de uma inteligência muito grande. Mas eu podia citar vários juristas, né, do Rio Grande do Norte, mas eu tenho medo de cometer uma injustiça, tá entendendo? De esquecer. Nós tivemos o Seaba Fagundes, foi um grande nome, inclusive quando o Café Filho, numa reunião, naquele período de emulação política nacional, Café Filho, numa reunião com o seu ministério, o ministro da Justiça era Seaba Fagundes, nascido aqui em Touro, Miguel Seaba Fagundes. Miguel Seaba Fagundes foi contra empastelar os jornais. Aí Carlos Lacerda, que queria empastelar os jornais, disse: você é um provinciano. Moderno para ele era quebrar o jornal. Então, nessa questão do direito, da magistratura, eu vi uma palestra na internet de Dr. Valdir Troncoso Pérez, onde ele falava sobre o direito de defesa. Muitas pessoas acham que você só tem direito de defesa se você for alguém virtuoso. Você, como advogado, com décadas e décadas, eu queria que você dissesse aqui aos telespectadores do canal MBM Produções se realmente isso está correto ou não, se o direito de defesa independe da virtude. Como é que você vê isso? Como é que você analisa a declaração de Valdir Troncoso Pérez? Essa declaração dele
ela é antes da Constituição de 88. Ou é depois? É antes. Você vê como o sentimento, os princípios gerais de direito, eles são universais. Né? A nossa Constituição, ela diz que ninguém poderá ser julgado senão num processo onde se observa o devido processo legal, a ampla defesa. Né? Então, às vezes, o cara é acusado de uma coisa, né? E no final não é, que ele não é inocente. O caso dos irmãos Nave, um caso no eu judiciário, onde o delegado botou até a corda no inquérito com a qual o cara foi morto. Na verdade, o cara se evadiu, que foi em 29, na Grande Depressão econômica, né? Onde surgiu a figura de Bernard Keynes nos Estados Unidos, que o Estado devia intervir na economia para regular e tal, e fomentar a atividade econômica em época de crise. Então o cara ele vendia arroz em Minas Gerais, em Araguari, e ele sumiu no meio do mundo. E os primos dele que trabalhavam com ele foram acusados de ter assassinado o primo. 30 anos depois o cara aparece, vivo. E no inquérito que os caras foram condenados, que virou o processo, até a corda com que ele foi enfocado, botaram lá. E ele, na verdade, não é. Então, tem muitos casos em que a pessoa é inocente, está sendo acusada ali, entendeu? E pode ser inocente realmente. E mesmo culpado, sempre há alguma coisa em seu favor. Vai ter que ter a burocracia do processo, não, né? Ninguém pode ser julgado sem a defesa, entendeu? E a questão da impunidade, você acha que o sistema jurídico brasileiro, ele estimula a impunidade, garante, assim, estimula a criminalidade? Como é que você enxerga isso? O Brasil tem excesso de regulamentação, tem lei demais para todo mundo, e não se cumpre nada, entendeu? Bastava cumprir a legislação que existe hoje, que as coisas funcionariam melhor, tá entendendo? Agora, tem uns que são mais iguais do que os outros, tem uns que tem lei que não pega, né? Aqui no Brasil a lei tem que pegar, é como um apelido, bota um apelido de fulano, pega ou não pega. Tem lei que não dá certo, que não pega, tem lei que pega. Tem lei constitucional, mas está vigorando pela pressão dos grupos organizados, das minorias, da imprensa, da grande imprensa, que é o caso da Maria da Penha, que a constitucionalidade dela é duvidosa, muita gente apontou o vício de constitucionalidade, no entanto está aí, o Supremo disse que é constitucional e está aí, né? Pelo contrário, estão endurecendo mais ainda essa lei, né? Que a lei que tem nome é pejorativo, né? Essa questão de redução de maioridade penal, o que você acha disso? Existem correntes que defendem, entendeu? O que deve diminuir, o que vai fazer diminuir a criminalidade vai ser mais justiça social, crescimento da economia, entendeu? Humanização dos aparelhos do Estado. Isso é que vai fazer diminuir a criminalidade. Aumentar para mais ou para menos não tem nem presídio para estar os criminosos. Hoje é torneira eletrônica, o cara sai da rua. Peguei um Uber um dia desse, o cara estava com... Entendeu? Tem que ter penas alternativas também, né? O cara tirou a torneira e botou na avó dele. o cara botou no jumento no quintal, ficou lá o jumento andando no quintal, para cima e para baixo, estava lá a torneira. E o problema no Brasil, da impunidade, é muito sério. É muito sério. Estimula, não é? A criminalidade. Estimula. E a questão da consciência jurídica. Na medida em que a população fosse educando, fosse politizando, criando consciência jurídica do seu direito como cidadão, as coisas vão melhorando. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de fazer críticas ao judiciário brasileiro, diz que é caríssimo, é um dos mais caros do mundo. Como é que você analisa a questão estrutural do Poder Judiciário no Brasil? Veja bem, o judiciário ele é tão perfeito quanto a perfeição humana permite. Né? Ele é tão perfeito. Agora, que existe um orçamento inflado, talvez seja o judiciário mais caro do mundo, é possível. Entendeu? Suntuosidade de prédio, de excesso disso, aquilo, outro. Então os números estão aí, ninguém pode negar. Né? Agora, eu não acho que se corrige isso só pela crítica, não, entendeu? A população
tem sua meia-culpa também, entendeu? Porque ninguém diz isso porque é antipático, pede o voto, entendeu? Mas todo o poder emana do povo. Com certeza. Vamos criticar o Congresso, muito bem. É bíblico, conhece a árvore pelos frutos. O fruto não cai muito longe da árvore. Então, quem é a fonte de poder? Quem é a árvore? É o eleitor, o conjunto do eleitor. Quem é o fruto, o resultado do produto? É o eleito. Então, quem é que esse povo que está lá não foi eleito por eleitor de Marte, de fora, não. Nem para o chileno, nem para o americano, não. Mexicano. Foi eleito para o brasileiro. Com toda certeza. Eu vi uma declaração daquele prefeito lá um galeguinho, não quis nem ser reeleito. Ele disse, olha, o prefeito dizendo ontem, eu vi ontem esse vídeo, dizendo o seguinte, que não há político corrupto no eleitor é honesto. Então é questão de o cara vender o voto, né? Então isso aí já vai enfraquecendo os nossos tecidos. Todas as instituições. Doutor Ricardo Sobral, muito obrigado. O canal MBM agradece demais a sua presença e gostaria que você fizesse aqui as suas considerações finais. Com certeza vamos ter outras oportunidades para explorar outros temas. Valeu pela presença. As suas palavras finais, por favor. Eu que agradeço aos irmãos Marciano, né? E Marconi. É? E Marconi. Marciano e Marconi. Marciano e Marconi. Ilustres cidadãos lá da Serra do São Bento e Monte das Gameleiras, com vinculação com o Santo Antônio, você nasceu em Santo Antônio, né? Exato. E é um privilégio meu, né? Todo dia que eu sou entrevistado por um poeta de tanta sensibilidade, de tanta inteligência, de tanto conhecimento, né? E esse trabalho que você faz aqui é muito belo, é muito bonito, porque é um trabalho de divulgação de cultura, né? Entendeu? Muito obrigado, amigo. Então, chama as ordens para... Espero que eu tenha contribuído para alguma coisa. Né? Contribuiu amplamente. Valeu mesmo pela presença.